Fala, meu amigo Rodrigo Guirim. Fala, Júlio Vegas, como é que o senhor vai? Eu tô sucesso, e você? Cara, eu tô sucesso vezes 2. O cara tá sucesso... tô sucesso vezes infinito. Ganhei, foda-se. Manito, vamos lá então. O que é o podcast Entropia? Entropia é o progresso da ordem para a desordem. Então, nós gostamos de filosofar, né? Então, eu acho que nada mais é do que a gente desconstruir toda e qualquer ideia que a gente tenha pré-fixada na nossa mente. Porque quando a gente conversa, a gente tá, tipo... Desencaixotando, né? Desencaixotando. Exatamente. Estamos quase que como saindo da bolha. Por mais que a gente esteja na mesma bolha, a gente tá saindo da bolha. Que a gente tá tendo outra visão. Eu acho que a entropia é sobre isso. Porque, claro, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando. E como hosts, a gente quer gravar o nosso primeiro, né? Tipo, a gente se apresentando pro Brasil e essas coisas assim. Mas a gente vai tentar conversar com o máximo de pessoas possíveis, de várias ideias diferentes, para justamente desencaixotar. A gente sair da nossa bolha e ter uma visão mais interessante sobre as coisas. Em que pese a gente seja bastante parecido em vários aspectos. Em que pese é muito bonito. Em que pese. Volta e meia a gente vive... você falou uma coisa, eu falei, pô, cara, legal, eu não tinha pensado ainda sobre essa perspectiva. Entendeu? Então eu acho que o legal da conversa, da filosofia, é a gente construir novos pensamentos, novos fundamentos para nós mesmos, baseado naquilo que a gente já conhece, adicionado com aquilo que o outro acabou de acrescentar na nossa vida. Nós dois gostamos bastante de ler sobre filosofia. E os pensadores que a gente tem como referência têm já uma doutrina estabelecida, né? Sim. E a partir do momento que a gente lê o que eles dizem, a gente interpreta aquilo e aplica na nossa vida. É mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui. Conversando com as outras pessoas, elas vão nos passar as experiências delas, a gente vai absorver e rebater com base no que a gente vive. Então, assim, entropia tem a ver, na verdade, com esse conceito filosófico. Então é basicamente isso. Vai ser um bate-papo bem amplo com vários tipos de pensamentos, sem restrição. Sem restrição. E a gente... É importante a gente frisar que a gente fala aquilo que a gente experienciou, né? Então, a gente vai chegar num papo sobre relacionamento, a gente vai chegar num papo sobre redes sociais, a gente vai chegar num papo sobre religião. E tudo isso é sobre o nosso ponto de vista, é o que a gente experienciou. E vai ser muito louco, porque muitas pessoas vão se identificar com esse pensamento ou vão achar totalmente contrário. E é mais ou menos esse o nosso rolê. É trazer para a mesa de conversa justamente pontos de vista diferentes para a gente se questionar, né? Voltando na ideia de que a gente gosta muito de duvidar daquilo que a gente sabe, ou que a gente acha que a gente sabe. Então, quando a gente duvida, a gente está abrindo um leque infinito de possibilidades. E isso que é o tesão. Quando eu comecei meio que uma ideia de autoconhecimento, eu achei que era um caminho finito. Eu achei que o autoconhecimento ele tinha tipo uma... Faça isso e o resultado vem. O resultado vem e você se autoconheceu, o Brasil. Cara, hoje eu vejo que é totalmente o contrário. O autoconhecimento só te traz mais dúvida. E quanto mais você se conhece, mais você sabe que você não sabe de nada. Uhum. E esse caminho tipo, de você desconstruir as tuas verdades é uma parada que me dá, como diria Clóvis Barros, é o bril. Uhum. É o bril, entende? É o tesão pela vida. É o tesão. A potência de agir. Cara, porque você já pensou que literalmente tudo, o que você quiser estudar na tua vida, mano, você chega lá no Google e você pode. Uhum. Isso pra mim é um bagulho muito mind-blowing. Explode. Porque hoje, é claro, eu estudo aquelas coisas que eu gosto. Tipo, sei lá, hoje eu tô lendo
tô lendo o principal livro de Freud, que é a Interpretação dos Sonhos. Eu tô com esse livro também, mas não li ainda. Que é uma pira que eu sempre me pirei. Tipo, por que a gente sonha? Por que o nosso consciente traz esse tipo de simbologia? E Freud, tipo, tentou explicar nesse livro, né? Que é tipo o carro-chefe dele. Então hoje a gente lê muita coisa que a gente gosta. Mas, cara, se você quiser estudar sobre geografia, você vai lá e estuda. Isso, cara, é muito tesão. Porque conhecimento e inteligência é um bagulho que você pode fazer pro resto da tua vida, mano. É ilimitado. É ilimitado. E você percebe o quanto isso é louco, cara? Porque... Ao passo que para algumas pessoas isso pode ser desesperador por pensar, eu nunca vou chegar no final, você nunca eu nunca vai vou chegar no saber o final. resultado. Ao mesmo tempo também é satisfatório. É satisfatório. É libertador saber que não existe um final. Porque já pensou você se conhecer 100%? E aí, mano? Por que você vai viver daí? Por que você vai buscar mais alguma coisa? Por que você vai ler alguma coisa? Exato. Se você se conhece 100%, se você já sabe tudo sobre você, exatamente sobre tudo, acabou a vida, mano. Por que você vai ter uma experiência nova se aquilo não vai te trazer nada de aprendizado? Percebe? Então, o tesão pra mim de estar fazendo isso é isso. É tipo, muitas filosofias falam que cada pessoa é um universo, porque cada pessoa vê o universo através das suas experiências. Então, por mais que a gente esteja comendo a mesma coisa, a minha experiência vai ser diferente da tua. Eu vou reproduzir, digamos, se eu for tentar falar sobre aquela comida, eu vou reproduzir de uma forma e você de outra. Já são dois universos diferentes. Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente literalmente está desvendando o universo dessa pessoa. E é muito mais sobre a gente saber escutar do que sobre a gente saber explicar ou falar. A partir do momento que você começa a saber ouvir as outras pessoas, tipo, tirando a ideia de que você acha que você sabe de tudo, tipo, você bota na tua cabeça, porra, eu não sei de absolutamente nada. Então, tudo que eu ouvi de uma pessoa daqui pra frente, eu vou ouvir com atenção, pra ver o que eu posso aprender com isso. Você tira o bloqueio, né? Porra, mano. Cara, é infinito demais, mano. Sim. Mas, tipo, muito infinito. Isso que é o tesão de conversar. Quando você tá com a mente aberta, né? Quando você tá, tipo, cara, eu não sou o dono da verdade, né? A gente precisa deixar de lado um pouco a arrogância pra admitir que a gente pode estar errado. Porque, de fato, a gente pode estar errado. E quem é que pode atestar com 100% de certeza que está certo? Se não o cara ignorante. Não é isso? A única pessoa que admite com 100% de certeza qualquer coisa, cara, é uma pessoa que sequer considerou as outras hipóteses com afinco. É uma pessoa que, não, é isso aqui e pronto. Porque eu vim... teoria evolutiva. Vai pegar lá Charles Darwin. Não. O ser humano veio da evolução do macaco, não sei o que. Tá, essa é uma possibilidade dentre várias. Por que excluir a possibilidade do criacionismo de Deus? Por quê? Por que essa é uma ideia tão ridícula? É muita arrogância da gente dizer, não, é o Darwin que é o grande criador. Em que pese eu não seja religioso, em que pese eu não acredite na teoria do criacionismo, eu acho interessante considerar a possibilidade. Por incrível que pareça, é uma coisa que me traz paz, cara. Considerar a possibilidade. Sabe o que eu acho mais louco, mano? Que ou tudo isso é verdade, ou tudo é mentira, mano. Como assim? Ou todas essas respostas estão certas. Sim, existiu o criacionismo. Sim, existe o darwinismo. Sim, existe a criação do Pode mundo, existir uma outra hipótese. sei lá, dos alienígenas, tá ligado? Sim, tudo isso é verdade. Ou tudo isso é mentira. E a gente não sabe porra nenhuma. Pra mim, é isso. Porque eu prefiro acreditar ou que tudo é verdade ou que tudo é mentira do que acreditar numa única verdade. Por quê? Se eu acredito que... Na possibilidade de que uma delas seja... Não que todas sejam verdade ao mesmo tempo, né? Exato. Mas que existe a Na verdade, possibilidade. eu não sei, mano. Eu já me pensei... Eu já parei pra pensar sobre isso. Mas eu já parei pra pensar sobre isso na ideia de céu. Na ideia de onde que você vai pra depois da tua vida. Eu já parei pra pensar no seguinte Vamos limitar, sentido. então, esse episódio a esse assunto, que ele não se prolonga. Mas legal, vamos começar a conversa. O que acontece depois que a gente morre? Aí que tá.
Eu pensei já muito sobre isso. E a conclusão que eu mais aceito hoje em dia é: você vai para aquele lugar que você acredita. Tá ligado? E aí o que isso quer dizer? Que tudo é verdade. Mas que ao mesmo tempo tudo é mentira. Porque você só vai pro lugar que você acredita, que tá na tua cabeça. Porque, da mesma forma, o paraíso que você visualiza não é o mesmo paraíso que, digamos, eu visualizo. Então, cada pessoa vai, depois da morte, tipo, pra aquele lugar que ela acredita. Eu sei que isso é um bagulho, tipo, muito utópico, muito loucura. Mas... E se for? E Cara, se for verdade? Mano... E se for? Eu acho assim que se é o que te faz bem, é o que te traz paz, é o que te faz viver feliz, é o que te faz dormir com a cabeça, com a consciência tranquila à noite, é isso que vale. Cara, é que não você já pensou que merda que se existir uma única verdade e todo mundo vai pra lá? Né? Tipo, claro, na verdade, assim, a ideia mais plausível pra mim é que todos nós somos feitos da mesma coisa, que é energia, luz. Então, a partir do momento que você morre, você se torna parte do universo. Assim como a gente já é parte do universo agora. Só que entra toda a questão, tipo, da consciência, o que acontece com a nossa consciência, o que acontece com a nossa alma, o que acontece com, sei lá... Cara, essa definição que você deu agora, de que a gente veio e tal, da luz, se a gente for ver na ciência, né, a gente veio do pó-estelar, esse é um conceito científico, certo? É um conceito científico, mas ao mesmo tempo ele é um conceito espiritual. Exatamente. É daí esse ponto que eu ia chegar. Porque se você for ver na Bíblia diz que do pó veio ao pó voltará. Ou seja, pode convergir isso tudo. Você pode dizer que você veio do pó estelar, cientificamente falando, e também religiosamente falando. Exato. A única coisa que a ciência e a religião se convergem é que as duas entendem que somos feitos de energia. É um ponto que as duas batem igual, entendeu? Não tem separação. Então talvez o mais plausível seja isso, de que a gente simplesmente vai fazer parte do universo como um todo. Mas pra mim, nesse pensamento filosófico, seria muito mais interessante se cada pessoa, depois que morresse, fosse pro lugar que ela acredita. Mas assim... E que não é impossível, porque assim... Mas o que importa no final das contas? Não, Não, de certa forma não importa. Porque o que importa é o que, se a gente tá vivendo aqui agora, é porque a gente tem que viver aqui agora. A gente tem a possibilidade de estar vivendo todo dia. E de estar criando todo dia alguma coisa. Então você se preocupar com o que é depois da morte é bobeira. Mas é um pensamento filosófico. É do tipo, pô, da onde viemos e para onde vamos. De certa forma. Mas... E aí eu vou dar uma de Sócrates aqui. Será que é bobeira? Isso porque é a gente tá falando de mano. eternidade, né? Pra muitas pessoas pensar, cara, a minha vida terrena, ela é temporária, mas a vida que vale a pena é a vida eterna, é a vida após a morte. Então, para muitas pessoas, faz muito mais sentido fazer o bem aqui na Terra pra buscar a eternidade na felicidade, enfim, no paraíso, nos céus, com Deus e com anjos e tal. Ou no que quer que a pessoa acredite. Então, assim, eu concordo com você num primeiro momento, me parece besteira, mas quando a gente para pra pensar de que pra alguém pode ser alguma coisa extraordinária, a gente pensa, pode ser. Cara, e se a gente tem o poder da criação, se a gente tá criando no sentido assim... Porra, a gente tá visualizando alguma coisa mentalmente e a gente tá literalmente criando aquilo, né? A gente consegue materializar aquilo que a gente visualiza mentalmente. Por que não a gente pode criar uma vida após a morte? Pra nós mesmos. Putz, bicho. E olha só, total. Uma coisa, cara. Eu não sei se quem tá ouvindo aqui, a gente já passou por isso. Talvez até você me diga se você já passou por isso. Faz mais ou menos umas 2 semanas que eu tava nessa pegada de sonho e tal. E quando eu acordo, eu penso, cara, amanhã eu quero tentar lembrar do meu sonho pra sentir o que aconteceu mesmo. Eu fiquei nessa uns 2, 3 dias. Tipo, cara, no outro dia eu quero lembrar. E eu ia com a fixação antes de dormir, pensando no meu sonho. Eu vou lembrar. Até que um dia aconteceu. Um dia eu consegui lembrar com muitos detalhes, inclusive muito tempo depois. Assim que eu acordei, eu já...
tentei buscar lembrar do que eu tinha sonhado. Eu lembrei. E durante o dia eu conseguia reviver aqueles momentos na minha memória, sensações. E o mais louco, cara, assim que eu acordei, eu lembrei de ter sentido cheiro. Enquanto eu tava dormindo, eu lembrei de ter sentido cheiro e tato. Toque, eu senti de fato. Então, quer dizer, isso que você falou faz muito sentido. O que a gente cria na nossa mente, a gente pode estar materializando no mundo real, cara. Isso é tão louco. E a gente consegue levar isso para a espiritualidade. Por quê? Se o que resta da gente, ou o que pode vir a restar depois da gente, é a nossa mente, é o que a gente, é a nossa consciência, o nosso cérebro que manda em tudo, então quer dizer, e se de repente os nossos últimos pensamentos, ou aquilo que a gente acredita de fato vier a se perpetuar para a eternidade? E se, cara? Mano. E se? Quem que vai poder voltar pra dizer? Inclusive, tem pessoas que já voltaram. As pessoas que falam, não, que viu a luz branca e não sei o quê. Exato. Como é que a gente vai dizer que o cara é otário, que a pessoa tá inventando aquilo? A gente não passou por isso, cara. Sim. É muita arrogância da gente dizer, cara, você tá mentindo, isso aí que você tá falando é besteira. Quem é a gente pra dizer? Exato. O pensamento otimista em relação a isso é esse, que, tipo, realmente tudo existe. Esse é o pensamento otimista. O pensamento pessimista seria do tipo, não, nada existe. Depois se morreu e foda-se. Niilismo? Você virou, seu niilismo. Você virou pó, foda-se. E o pensamento realista? O pensamento realista, nesse caso, ele não existe, mano. Porque ninguém tem prova do que acontece depois da morte. Tipo, não existe, mano. Não tem como. Sejamos realistas quanto ao que vem depois da morte. Como é que você vai ser... É verdade. Como é que você vai ser realista? Ou você é positivista ou você é... porque como é que você sabe o que é a realidade do pós-morte? Não tem como saber, não. A menos que você se filie a algum tipo de pensamento. Por exemplo, vai se filiar ao pensamento bíblico. Uhum. E a pessoa diz, não, se tá na Bíblia é verdade. Se tá na Bíblia que diz que eu vou pro reino dos céus, então essa é a realidade. E o cara que vai adotar o pensamento filosófico, vai, enfim, pegar a doutrina de um neurocientista, não sei, alguém que estuda essa parte, e que o cara fala, não, quando você morre, acontece tal coisa. Você fica num limbo, fica tudo preto, e de repente você reencarna num animal, numa pessoa, em um ser. Sim. Alguém pode tentar fundamentar isso. Mas é por isso que pra mim faz muito mais sentido que o que acontece é aquilo que você acredita. E que não existe uma única forma da pessoa chegar lá acabar o rolê. Porque imagine que louco, tipo, acabar a vida e todos nós que acreditávamos em coisas totalmente diferentes chegar no mesmo lugar. E ficar lá, tipo, porra, mas então eu não acreditei nisso na minha vida inteira, então eu fui enganado por tudo. Não pode ser assim, tá ligado? Será que a gente teria... Vamos dar uma viajada aqui. Será que faria sentido, depois que a gente já morreu, a gente ficar pensando, putz, cara, eu tava errado lá atrás? Por que eu digo isso? Porque os animais também morrem. As bactérias morrem. Os vermes morrem. Qual é o único ser racional que consegue refletir sobre as coisas que pensa? O ser humano. O ser humano. Tá. E os animais, e os vermes, e as bactérias vão pra onde? Se elas não pensam nada, elas vão pra onde? Elas vão pro mesmo lugar que a gente? Caralho, como é que vai estar tudo junto num lugar, cara? Não pode, e como né? é que é esse lugar? Como é que a gente vai se ver nesse lugar? A gente vai se ver como a gente é fisicamente? Entende? Não parece um negócio meio louco? A gente vê, até porque a gente tem olhos, nós somos seres humanos, a gente consegue ver. Mas e os seres que não têm olhos? Os vermes? Eles veem o quê? Puta bicho. Caralho. O verme continua sendo verme pra sempre, e eu acho que é aí que entra o papel importante da religião. Na minha visão, a religião tem uma visão de conforto. O espiritismo, eu acho que trabalha muito, muito legal essa forma de pensar por conta da reencarnação. É muito confortável você pensar que você pode reencarnar. Exato. É muito confortável você pensar que os teus pais, os teus filhos, os teus irmãos morreram e que estão olhando por você e que estão ali perto. Te traz conforto, não traz? Então, muito mais do que você pensar que nada existe, mano. Porque se nada muito existe, mais. nada importa. Então, se nada importa, o que te faz, o que te movimenta? O que te faz fazer o bem, mano? É uma pergunta? É. O que me faz fazer o bem? O sentimento que eu sinto
Óbvio que é o sentimento que eu sinto. Mas o sentimento... O sentimento de... Cara, de me sentir bem mesmo. Pois é, mas o que eu quero te perguntar é, da onde que vem isso? Da onde que vem? Da onde que vem? Vem da ética universal? Vem da moral universal? Vem da religião? O porquê que você faz o bem? Ah, as pessoas fazem o bem por razões diferentes. Exato. Há quem faça o bem porque visa alguma coisa lá na frente. Pode ser reconhecimento popular das outras pessoas, da sociedade. Pode ser o lugar no céu. Pode ser buscando reciprocidade. Ou pode ser simplesmente fazer por fazer. Pode ser o medo do karma. Medo do karma. Do tipo, o que eu faço aqui, eu vou pagar aqui, então é melhor eu fazer o bem do que fazer o mal. Mas a questão é sobre isso, mas e pro niilista, que nada importa? Por que ele faz o bem? Se nada importa. Sabe como? Talvez nesse... Eu acho que ele se importa com ele mesmo. O niilista, eu acho que é o ser mais individual que tem. Do ponto dele, só importa o que ele sente. Por que ele se importa com o que ele sente? Porque senão um cara simplesmente chegaria com uma faca, daria facada nele e não faria nada. Não, ele se importa com ele. Talvez ele não se importe com os outros, tanto com os outros, ou não faça tanta diferença. Mas pra ele, sim. Então talvez ele faça o bem pra ele se sentir bem. Pelo sentimento de, pô, legal, sou uma boa pessoa. Traz uma autorrecompensa imediata. Sim. Mas eu te falo sinceramente que eu não sei por que eu faço bem, mano. Eu só não sei. Eu não sei se é uma Porque talvez fazer o mal te faça mal. Faça mal pra você mesmo. Sim. Mas então beleza. Então se eu fazer o mal me faz mal, significa que quando eu nasci, eu vim como um homem de bem, digamos assim. Entende? Quando eu faço mal, eu tô lutando contra a minha natureza. A minha natureza é boa. E aí eu tô dizendo que todos os seres humanos vieram com a natureza boa. Então não existiria o mal, existiria a ausência do bem. E há filosofias que defendem que a gente é essencialmente mal. Sim. Que quando a gente tá fazendo o bem, na verdade a gente tá indo contra a nossa natureza. Se eu faço bem porque o mal me faz mal, então a minha natureza é essencialmente boa. Tem as duas correntes. Eu não me lembro agora o nome dos dois filósofos, salvo engano, um deles é Durkheim, não tenho certeza. Mas um deles defende que o ser humano nasce essencialmente mal e pode vir a se tornar bem por questões de conveniência e que nasce bom e o mundo o corrompe. Talvez seja Maquiavel esse pensamento. Pensamento maquiavélico, eu acho que Pode é ser isso que aí mesmo. sim. Então, cara, eu acho que aqui, como são dois grandes filósofos que têm os seus fundamentos, eu acho que vai muito da filiação da própria pessoa. Dela dizer, não, eu me filio a esse pensamento porque para mim faz sentido. Eu acho que é muito individual essa questão. Eu acho difícil a gente afirmar, não, todo ser humano nasce mal. Todo ser humano nasce bom. E como é que a gente prova isso? Empirismo, a gente vê isso na prática. Tem crianças muito pequenas que foram criadas em famílias boas, tiveram tudo, e mesmo assim são pessoas más, que gostam de praticar o mal, que não sentem remorso, é da natureza da pessoa. E o contrário também. Pessoas muito boas que nasceram e foram criadas em ambientes extremamente hostis. Então eu acho que assim, tem muito talvez a ver com bioquímica. Cara, mas aí eu volto Ciência. no pensamento de que tudo é verdade, mano. Tipo, Tudo pode ser verdade, né? tudo pode ser verdade porque cada porra de ser humano é a porra do universo inteiro, mano. Você é um universo inteiro. Então o que tá acontecendo com você é a sua verdade, sabe? E aí, volta naquela de que você falou sobre prepotência e tal, que é no sentido de que se o meu universo é a minha verdade, por que eu quero que o meu universo e a minha verdade sejam das outras pessoas? Arrogância. Arrogância? Arrogância pra caralho. Porque eu simplesmente não aceito que cada pessoa é um universo. E a ideia é a gente viver socialmente bem nisso daí, cada um
com os seus ideais. Sem ninguém precisar, ter um complexo de Jesus Cristo. Que, tipo, eu preciso Querer ser o salvar. Salvador. Eu preciso salvar você. Não preciso salvar você porra nenhuma, mano. Não preciso salvar ninguém. Eu preciso salvar a mim mesmo. Se eu tô aqui é porque eu preciso salvar a mim mesmo. Eu não preciso salvar ninguém. E esse complexo de Jesus Cristo, ele é muito forte nas religiões. No sentido de que, assim, se você vê uma pessoa que não pertence à tua religião, você precisa salvar ela, você precisa trazer ela pro caminho da luz. Puta, mano, isso é muito prepotente, mano. A religião é uma coisa boa, você concorda? Em geral. Absolutamente. Eu acho que a base da moral humana é a religião, mano. Certo. De um outro lado, a gente tem a tirania. Tava vendo um documentário da Netflix esse final de semana. A tirania, normalmente, você associa coisas negativas. Você vai pegar ali Hitler com o nazismo, vai pegar Stalin, vai pegar o Kim Jong-un lá na China. É China ou Coreia? Coreia do Norte. Coreia. Então você tem os ditadores, os caras que falam, não, é isso aqui e sigam. E sigam. Tava vendo que na história de Hitler, a Alemanha, na época em que ele assumiu, ele começou a fazer, digamos, a campanha dele, ele não era muito popular. Foi um longo processo até que o pessoal adotasse o nazismo. E por que o pessoal adotou o nazismo? Porque a Alemanha estava passando por uma crise muito grande. Tava quebrada, enfim. E aí uma recessão. Uma recessão. E aí o Hitler veio com toda a retórica dele, um cara que falava muito bem, com muita ênfase, foi lá e conseguiu convencer as pessoas de que o pensamento dele fazia sentido e conseguiu, enfim, vencer lá as eleições e enfim, fez reinar o pensamento dele. Mas assim, não tinha uma participação popular muito grande. Ele simplesmente falou, não, é isso, ditadura, certo? Só que, se você for pensar que a ditadura é ruim, e eu não estou defendendo a ditadura, mas se a gente for analisar dados objetivos, a partir daí a Alemanha cresceu economicamente. Ela teve uma ascensão, teve uma melhora. Então, se a religião, por um lado, encaixota pensamento e diz, siga esse caminho, e a tirania, que é do outro lado, alguma coisa ruim, que diz também, siga esse caminho, e dos dois pontos você consegue ter uma progressão, uma progressão positiva, por que dizer que uma coisa é totalmente certa e outra é totalmente errada? O cara que defende o nazismo consegue também consegue ser uma pessoa religiosa e vice-versa. A pessoa pode negar os dois, então eu acho que considerar todas as possibilidades é o que traz paz. Não se dizer certo e rei da verdade. Rei da verdade. Né? Mas o louco que você falou do exemplo ali da Alemanha que estava em recessão, a própria... Onde que foi que caiu as bombas atômicas? No Japão? Hiroshima, Nagasaki, acho que é. É Japão. E se refez de uma forma incrível. Entra na ideia do nome do nosso podcast, que é entropia. É a ordem para a desordem. Mas a entropia do universo, num termo físico, seria tipo uma era do gelo na Terra. Por que a era do gelo veio? Por que as eras do gelo aconteceram? Porque precisava de uma certa forma entrar tudo em desordem, matar tudo que estava acontecendo e voltar. Talvez a teoria do Big Bang seja a mesma coisa. Precisava destruir para se reconstruir. O caos, né? O caos, tipo, precede a ordem. Isso vai além pra cá. Porque a gente vai tocar até em mitologia. Cara, sinceramente, isso é ruim. Tipo, ruim num sentido assim, porra, a gente realmente precisa quebrar a porra toda pra vir um progresso, pra vir uma ordem. Mas sabe o que é mais louco? Daqui a pouco nós vamos precisar quebrar tudo de novo. Eu acho que a gente não tem nem controle, cara. É uma coisa que simplesmente acontece. Não tem fim. É tipo, é um ciclo infinito de quebrança e de ordem. Quebrança e ordem, quebrança em ordem, quebrança em ordem. E quem é a gente pra dizer que a gente quer acabar com isso, que a gente quer manter isso pra sempre? Quem é a gente, cara? A gente não é nada. Sim. Quer seja pelo pensamento científico, quer seja pelo pensamento religioso. E isso também é mais um ponto que eles convergem. Tanto a ciência quanto a religião diz, nós não somos nada, cara. Nós não somos nada. Na religião, Deus está acima de tudo. Na ciência, cara, a gente é um grãozinho de areia no universo dentro de multiversos.
E louco como isso, como a ciência e a religião, elas se convergem nesse ponto, né? De que, tipo, a gente é... Eu acho que se tiver boa vontade, se tiver boa fé, você consegue Juntar os dois. viver em paralelo. Eu também acho, mano. Eu O também acho pra problema, caralho. o problema é quando... Sabe por quê, mano? Porque ciência, a gente tá tratando única e exclusivamente de coisas que podem ser testadas. É. Então, a gente tá falando sobre coisas palpáveis, coisas materiais. Como é que você vai provar Deus? Você não prova Deus, irmão. A ciência nunca vai provar Deus. Então, se você é um... como é? Que não acredita em... Ateu? Ateu. Se você é ateu... Nem sei se ateu é o nome certo. Que tem várias filosofias em relação a isso. Mas digamos que seja ateu. Se você é ateu e você só vai acreditar em Deus se Deus, digamos, Aparecer na tua for comprovado pela ciência, irmão, desculpa, ele nunca vai ser comprovado pela ciência. Porque Deus não é material. Deus é sensibilidade. A gente tá falando sobre o lado teu sensitivo da parada. Entende? A gente tá falando sobre sensibilidade. A gente não tá falando sobre algo material. E é preciso saber fazer essa divisão. Se você faz essa divisão, você consegue viver em paralelo tranquilamente, mano. Exatamente. Ciência e religião. Espiritualidade. Religião não, espiritualidade. Maravilha. E é com esse pensamento, então, que a gente termina esse episódio. Para você que ouviu a gente até agora, muito obrigado. Continue nos acompanhando no Spotify e no YouTube. A pegada dos próximos episódios vai ser mais ou menos nessa também, sempre desconstruindo pensamentos que, Sim. num momento, pode ser que estejam em ordem. A gente vem aqui para justamente trazer o debate, torná-los desordem, Desordem, exatamente. para depois tentar reorganizar. Foi um episódio de introdução, mas, nossa, muito papo ainda. Muito papo pra acontecer. Vai ser da hora.